Exercícios de aplicação a respeito de corrente elétrica, metais, soluções iônicas e gases ionizados. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: um fio condutor de eletricidade ligado a uma fonte de energia elétrica é percorrido por uma corrente elétrica. Explique que partícula está se movimentando neste fio de eletricidade. Então, a solução é bem simples. Nós sabemos que nos sólidos a única partícula que pode se movimentar é o elétron. Portanto, no fio condutor, a corrente elétrica ela é constituída pelo movimento de elétrons. Vale ressaltar que, neste vídeo, nós iremos discutir 3 exercícios teóricos e depois também 3 de um modo um pouco mais numérico que virá logo a seguir, ok? Aí o segundo exercício diz, vou deixar aqui a resposta do primeiro para vocês. O 2 diz, o raio consiste em uma corrente elétrica muito rápida, trocada entre uma nuvem carregada eletricamente e a superfície da Terra. Explique como acontece essa descarga atmosférica. Então, olha só, o ar entre a nuvem e o planeta, ele é a princípio um isolante elétrico. Só que à medida em que a diferença de potencial entre a Terra e a nuvem aumenta, amplia-se também o campo elétrico. E em um determinado momento, o ar não consegue mais suportar essa tendência das cargas em excesso que elas querem se movimentar. E neste caso, então, ocorre a ionização do ar, ou seja, os elétrons são arrancados, formando uma primeira corrente elétrica chamada de descarga líder. E nesse momento, o ar ele deixa de ser um isolante elétrico e torna-se um condutor de eletricidade, o qual é o responsável por ocorrer a descarga principal, que é o que ocasiona o raio que a gente vê durante as tempestades, ok? O nosso terceiro exercício do Enem diz o seguinte: o manual de instruções de um aparelho de ar-condicionado apresenta a seguinte tabela com dados técnicos para diversos modelos. A sua capacidade de refrigeração em kW ou também em BTU por hora, potência, corrente elétrica no ciclo frio, eficiência energética, vazão de ar e a frequência. Aí diz, considere que um auditório que possua capacidade para 40 pessoas, cada uma produzindo uma quantidade média de calor e que praticamente todo o calor que flui para fora do auditório o faz por meio dos aparelhos de ar-condicionado. Nessa situação, entre as informações listadas, aquelas essenciais para se determinar quantos e ou quais aparelhos de ar-condicionado são necessários para manter com lotação máxima a temperatura interna do auditório agradável e constante, bem como determinar a espessura da fiação do circuito elétrico para a ligação desses aparelhos, a gente precisa conhecer quais dessas características. Então, para determinar quantos aparelhos são necessários, a gente precisa conhecer a capacidade de refrigeração do modelo que vai ser instalado. Porque quanto mais aparelhos forem instalados, maior será a corrente elétrica que deve ser disponibilizada por essa rede para conseguir alimentar todos esses aparelhos, necessitando também de fios cada vez com diâmetro maior, porque nós iremos estudar mais para frente também a segunda lei de Ohm, que fala sobre a resistividade de um fio, e quanto maior for a bitola, a espessura, o diâmetro desse fio, menor será a resistência que ele vai permitir pela essa passagem de corrente elétrica, ok? Então, em posse disso, nós temos que a nossa alternativa correta será a nossa letra E. Precisamos conhecer a capacidade de refrigeração e a corrente elétrica nesse ciclo fio. Agora vamos para a parte de cálculo, olha só. O primeiro exercício diz o seguinte: um fio metálico e cilíndrico é percorrido por uma corrente constante de 0,4 A. Considere o módulo da carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Expressando a ordem de grandeza do número de elétrons de condução que atravessam uma seção transversal do fio em 60 segundos, na forma de 10 elevado a n, qual que é o valor de n? Então vamos lá, pela definição de corrente elétrica, nós sabemos que a corrente elétrica ela pode ser calculada pelo valor da carga elétrica em um certo intervalo de tempo, certo? Então, como é que nós estamos falando de portadores de carga elétrica, no lugar de carga, conforme nós vimos no vídeo anterior, né? Nós podemos utilizar o princípio da quantização, que qualquer carga do universo sempre é múltipla da carga elementar do elétron. Então, esse N é o número de portadores de carga e E é a carga elementar do elétron. E aqui embaixo eu tenho o meu certo intervalo de tempo, ΔT. Beleza pura? Então, olha só o que eu vou fazer aqui nesse caso. O valor da minha corrente elétrica, o exercício já me deu, é 0,4. Então, no lugar do I, eu vou pôr 0,4. Igual. Aí eu tenho aqui agora o N, é o que eu quero descobrir. A carga elementar do elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aqui embaixo eu tenho meu intervalo de tempo ΔT, que falou aqui que foi de 60 segundos. Então, dividido por 60. Primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar cruzado. Tudo aquilo vezes 1, tudo aquilo. 1,6 vezes 10 a menos 19.
igual 0,4 vezes 60 vai dar igual a 24. Então, agora eu pego esse 1,6, está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, né? Então, aqui vai ficar... Opa, aqui faltou o n, né? Faltou o nzinho aqui. Então, fica só o n aqui desse lado. E fica, então, ó, 24 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, eu tenho que fazer essa divisão aqui. Então, vou fazer aqui em cima de outra cor, tá? Quanto que vai dar esse 24 dividido por 1,6? Então, olha só. 24 dividido por 1,6. Primeira coisa, tem que igualar a quantidade de casas decimais. Então, se esse cara aqui ele tem uma casa decimal, esse aqui também tem que ter uma. Pronto, igualei. Agora que eu igualei as duas casas decimais, eu posso cortar a vírgula. E a continha que eu tenho que fazer, então, é 240 dividido por 16. Certo? 16 vezes 1 dá 16. 24 menos 16, eu sei que aqui vai dar 8. Aí eu abaixo 0. 16 vezes 5 dá 80. Menos 80, 0. Então, aqui deu 15. Então, eu tenho que o meu n ele vai dar igual a 15. Esse 10 a menos 19 como se ele subisse com expoente positivo. Então, 10 a 19 positivo. Mas aqui, como eu quero notação científica, eu não posso deixar 15. Lembra que tem que ser um número entre 1 e 9? Então, eu vou ter que colocar 1,5. E lembra que a gente viu no vídeo anterior também que toda vez que eu tenho um expoente, uma potência de 10 elevado a x, quando eu ando para a direita, eu sempre tenho que tirar 1 no meu expoente, quando eu ando com a vírgula para a direita. E quando eu ando para a esquerda com a vírgula, eu tenho que acrescentar 1 no valor do meu expoente. Então, nesse caso, como a vírgula estava aqui, eu andei para a esquerda, eu tenho que acrescentar 1 no meu expoente. E se eu acrescentar 1 no meu expoente, qual é o resultado que eu vou encontrar? 19 mais 1, 20. Logo, esse nosso n, ele vale 20, ok? Então, esse expoente n vale 20 e essa é a resposta do nosso exercício. Nunca foi tão fácil, né? O gráfico mostra a variação da corrente elétrica em ampere num fio em função do tempo t em segundo. Qual a carga elétrica em coulomb que passa por uma seção transversal nos primeiros 4 segundos? Primeira coisa que eu tenho que localizar, onde está o 4 segundo? Aqui. Então, o 4 segundo está aqui, ele vai aqui no meu gráfico até aqui. Então, como eu quero saber a carga, eu tenho o gráfico da corrente em função do tempo, basta calcular a área abaixo aqui dessa curva. Porque eu sei que a carga que eu tenho aqui, né, ela vai ser numericamente igual à área que eu tenho abaixo dessa curva da corrente em função do tempo. E que figura que é essa aqui que eu acabei de formar? Nada mais é do que um trapézio. Então, para calcular a área de um trapézio, eu sempre tenho que fazer Bzão, que é a base maior, mais Bzinho, que é a base menor, vezes a minha altura, dividido por 2. Então, a minha carga será igual, base maior de 0 até 4 é 4, base menor é esse trechinho aqui em cima. Ó. Esse trechinho é de 3 até 4, que é 1. Então, vai dar 4 mais 1 vezes a minha altura. A minha altura vai de 0 até que 4. Então, a minha altura também é 4, dividido por 2. Então, a minha carga aqui ela será igual 4 mais 1, 5, que multiplica 4, que divide por 2. Então, a minha carga aqui será igual 5 vezes 4 é 20, dividido por 2, 10 coulombs. Então, essa é a resposta que eu tenho aqui para o meu valor da carga. Então, é bem tranquilo, eu só tenho que lembrar que, assim como a gente viu no vídeo anterior, que a carga ela sempre é numericamente igual à área abaixo da curva da intensidade de corrente elétrica em função do tempo nesse intervalo de tempo que eu estou levando em consideração. E vamos para o nosso último exercício, que é do Enem. Então, olha só, um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com o quê? A gente tem que lembrar que, para existir a passagem de corrente elétrica, eu preciso fechar o meu circuito, certo? Porque nesse caso vai surgir, devido à diferença de potencial, um campo elétrico ao longo de todo o fio. E esse campo elétrico, essa diferença de potencial, faz com que as cargas comecem a se deslocar, formando assim a nossa corrente elétrica. Logo, a nossa alternativa correta será a nossa letra D. Graças ao campo elétrico, se estabelece em todos os pontos do nosso circuito. E aqui finalizamos nosso exercício de aplicação. Espero que vocês tenham gostado e até mais.